Olá, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo, professor de fotografia, professor de negócios para fotógrafos e artistas. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que você pode usar, que você pode lançar mão para executar bem suas tarefas num período determinado. Quando a gente está, agora a gente está no começo do ano, eu não sei em que época que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente está no começo de 2024, e se você é como a maioria das pessoas que tem alguma rotina ou algum processo de planejamento estratégico para a empresa, geralmente não é obrigatório, mas geralmente o planejamento fica ali no fim do ano, né? De outubro a dezembro, em algum momento, as empresas fazem seus planejamentos. Eu faço no final de novembro. E aí começo a executar de janeiro a dezembro. Uma coisa que acontece quando a gente fala de planejamento e que as pessoas às vezes não percebem, mas é muito comum acontecer, é a gente identificar facilmente 4 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não planejam nada na vida e não executam também, ou seja, é uma pessoa pouco eficiente, desestruturada, desorganizada, ela vai acudindo tudo que acontece durante o ano, né, conforme os dias se passam. Isso é um problema terrível, porque você não tem as rédeas do seu trabalho, da sua vida, né, você não se responsabiliza e não toma decisões práticas, né? Não é você que constrói a sua vida e o seu negócio. Então, existe esse tipo de pessoa que não planeja nada e não executa direito, né? Ou não executa as coisas que gostaria. Porque planejar é tirar da esfera do sonho, da ideia, da intenção e pôr na esfera da possível execução. Você planeja para executar. Claro que alguma coisa pode mudar, alguma coisa pode te impedir de executar, mas quando a gente põe num planejamento, a gente traz para o mundo das metas, né? A gente pousa esse sonho na realidade. O segundo tipo de pessoa que existe é aquele tipo de pessoa que não planeja, mas faz coisas. Ela leva cada semana tentando perceber o que é bom ser feito, o que vai trazer alguma vantagem para o negócio dela, vai fazer andar o negócio e executa. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa assim, ele é uma pessoa de baixo nível de planejamento. Ele não gosta de planejar, mas ele toda semana ele executa coisas que fazem o negócio dele andar para frente, faz o faturamento melhorar, capta clientes toda semana. Então é aquela pessoa que não tem o hábito de planejar, não tem o hábito de pôr no papel, mas ele na cabeça ele projeta ali, ó, essa semana e a próxima eu vou fazer tal coisa e faz. É uma pessoa muito focada na realidade. Esse tipo de pessoa pode até não ter os melhores resultados, porque o planejamento ajuda a gente desviar de problemas, a gente otimizar recursos, a gente encurtar caminho. Mas esse tipo de pessoa que executa, e especialmente a que executa as tarefas primordiais, as tarefas que mais fazem diferença no seu negócio, essas pessoas têm resultado. Pode não ter o melhor resultado, às vezes tem também, mas ela não é guiada pelo planejamento, mas ela executa. Existe um terceiro tipo de pessoa que eu acho que é o tipo mais comum que eu encontro no meio da fotografia e no meio dos artistas, que é a pessoa que planeja bem e planeja muito, mas executa mal ou não executa. É a pessoa que tem o planejamento, o ato de planejar, de pôr no papel, de ver as ideias no papel, como um fetiche. A pessoa ama o planejamento mais do que ama a execução. Às vezes a pessoa até nega isso, mas as ações dela me mostram isso. Que qualquer coisa ela faz um esquema, um infográfico, um organograma, um cronograma, uma planilha, ela gosta do planejamento, gosta da organização. Mas para aí. Então, essa pessoa ela é quase igual à primeira pessoa lá. Ela não terá resultado. Por quê? Porque o resultado não vem do planejamento. A otimização da execução é que vem do planejamento, mas o resultado vem da execução. E a pessoa ideal, vamos dizer assim, o comportamento ideal seria a pessoa que planeja bem, põe no papel, pensa bem no que vai fazer, organiza seu ano e executa com diligência, com precisão, com constância. Esse é o mundo ideal. Todos nós falhamos um dia numa execução, falhamos um dia no planejamento. Não estou aqui cuspindo regra para as pessoas.
e nem querendo acusar ninguém de estar num desses grupos, mas cada um de nós, se tiver um pouquinho de maturidade, vai admitir e vai enxergar que tem falhas ou no planejamento ou na execução. Hoje eu quero te ajudar com 3 orientações, 3 sugestões de execução, coisas para você pôr na sua execução, ou para você pensar se a sua execução segue ou usa esse tipo de estratégia, tá bom? Antes de mais nada, se você puder, eu te peço encarecidamente que você dê um like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo, comente. Esses atos de engajamento ajudam demais a gente que está construindo um canal no YouTube. Se você puder e quiser se inscrever e ativar os sininhos para receber sempre, a gente vai publicar pelo menos um vídeo por semana no ano de 2025. Então, espero que seja tudo muito útil para você. A gente se esforça para fazer o melhor conteúdo e eu peço que você, se puder, dê um like aqui. Isso ajuda demais a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar do primeiro item. Eu vou olhando aqui na minha colinha, como sempre, porque a cabeça não serve para muita coisa. Então, eu tenho que andar com a minha colinha. A primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de execução, a primeira estratégia ou o primeiro comportamento que a gente precisa pensar é que muito melhor do que fazer numa semana muitas ações que melhoram o seu negócio. É claro, eu estou considerando aqui que tudo que você vai fazer são coisas boas para o seu negócio, né? Mas, assim, muitas ações numa semana só e algumas semanas sem fazer nada, sem andar com o seu negócio, é muito pior do que distribuir mais uniformemente no tempo. Ou seja, é aquele conceito da consistência. O que é consistência? Não é fazer muito num dia, pouco no outro, muito numa semana, pouco na outra. É fazer num ritmo saudável para você, mas com constância. Toda semana fazendo um pouco. Tem 2 coisas que surgem disso. Primeiro, que você cria um autocondicionamento a um ritmo. E se você tem um ritmo estabelecido, você consegue julgar daqui a pouco, mais à frente, se você consegue acelerar ou quanto que você consegue ampliar esse ritmo. Se você não tem esse padrão, você fala assim, eu consigo produzir uma série fotográfica para o meu portfólio Fine Art por semana. É bastante, eu acho bastante. Se você consegue produzir durante 6 meses, por exemplo, essa quantidade, esse volume, você pode dizer para si mesmo, eu vou começar um segundo projeto, ou eu vou acelerar esse projeto, vou aumentar a produção. Ou se você é um escritor e escreve para o seu blog, ou é um fotógrafo e escreve para o seu blog, e você fala assim, eu consigo escrever 2 posts por semana. E durante 3 meses, 6 meses você escreveu, você pode pensar em ampliar esse ritmo, porque já existe uma consistência, já existe um condicionamento. Agora, as pessoas geralmente fazem assim, começa o ano, aí o primeiro mês vai tudo muito forte, muito bem. Eu estou falando as pessoas, mas estou me incluindo também. Em muitas fases da minha vida, eu fui impulsivo na execução de coisas e logo ali na frente o ritmo caiu. Em vez de eu pensar um pouco mais pessimistamente, vamos pensar assim, qual que seria o ritmo bom, né? Então, escrever um post por semana no blog é um ritmo bom de produção. Conseguir, quem tem portfólio Fine Art, conseguir criar uma ou 2 séries fotográficas num mês é um ritmo muito bom. Então, a gente precisa ser realista com a gente mesmo, porque senão a gente acaba se entusiasmando, cria muito durante um tempo, publica muito no Instagram, faz um programa de atração de clientes muito grande, daqui a pouco isso cai, o resultado para e você fica se achando a pior pessoa do mundo porque não conseguiu manter isso. Mas manter isso depende de você ajustar isso que eu estou chamando de ritmo pessoal, de um passo, né? de uma quantidade de trabalho, uma quantidade de ação que seja saudável para você. E aí tem um problema moderno, né, pós-moderno das redes sociais, que é o seguinte, a gente vê as pessoas que a gente acompanha, admira nas redes sociais, principalmente, num determinado ritmo. Só que você não sabe da vida dessa pessoa, se ela tem equipe, se não tem. Às vezes a pessoa fala que tem equipe e não tem. Às vezes a pessoa não fala nada e tem uma baita equipe atrás, né? E você precisa pensar que aquilo que você está vendo de alguém nas redes sociais é só o que ela decidiu mostrar.
A gente está vendo assim o palco da pessoa, não os bastidores. Os bastidores muitas vezes é um sofrimento danado. Às vezes não, às vezes é um conforto danado, porque a pessoa tem outro trabalho que alimenta aquilo e você não sabe. Então você não pode padronizar o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo de ação no seu negócio, principalmente quando a gente fala em ações de marketing, né? Presença em redes sociais, publicação em blog, presença no buscador do Google. A gente não pode basear a nossa ação pela ação dos outros, porque você não sabe tudo da vida dos outros, né? Então a gente precisa ser um pouco mais compassivo com a gente mesmo, nesse sentido, de pensar, cara, o fulano pode ter tal ritmo, mas não é o meu ritmo. O meu ritmo que dá para fazer é isso. E qualquer que for o seu ritmo, se você conseguir replicar isso ao longo de muito tempo, o resultado vem, tá? A segunda estratégia é uma estratégia que eu diria assim um pouco psicológica. Existe um livro muito bom que chama Um Ano em 12 Semanas. Eu vou deixar o link do livro aqui. Se você quiser comprar o livro por este link, eu ganho uma comissãozinha e para você o livro sai pelo mesmo valor e assim você ajuda o canal também. Eu vou deixar o link aqui desse livro. É um livro que tem muitos insights. Ele fala disso que eu vou falar, mas ele fala de outras coisas também. Vale muito a pena a leitura de qualquer forma. Mas eu vou pensar, talvez, o que seja o conceito mais básico, mais fundamental do livro, que é a ideia, e é uma ideia, é um hack, vamos dizer assim, psicológico mesmo. É a ideia de que você deveria transformar seu ano, que é um ano de 12 meses, em 4 trimestres de 12 semanas. Antes que alguém me corrija, cada trimestre não tem 12 semanas, tem 13 semanas, né? O ano tem 52 semanas. Então, tem uma semaninha sobrando aí em cada trimestre. Não tem problema, pelo contrário, isso é uma vantagem. Se você já fez o nosso curso de planejamento estratégico para fotógrafos e artistas, você vai ver que eu explico isso com mais detalhes e dou várias ideias para você usar essa 13ª semana. Vou deixar o link do curso online aqui embaixo também. É um curso rápido, prático, com um planner que você baixa para usar durante o seu período de planejamento. Muito legal, muito objetivo. Lá no curso e nesse livro, a ideia que a gente trabalha é a seguinte: se eu penso que o meu período-alvo de cumprimento de metas é um trimestre, a chance de eu manter durante essas 12 semanas a minha meta fresca na minha cabeça e me manter energizado para a meta é muito maior do que se eu pensar que eu tenho uma meta que deve ser cumprida neste ano, né? E manter essa meta durante o ano todo é muito longo período para a cabeça da gente, é muito distante. E a gente, com o decorrer do ano, a gente vai acabar largando a meta, que é o que acontece, seja franco, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Você começa a ter metas de 6 meses, 10 meses, 12 meses, e quando chega no 4º mês, você já largou a meta, né? Você parou de acompanhar, de rastrear aquela meta. No entanto, se você fizer metas menores, dividir seus grandes problemas, suas grandes desejos de conquista da sua empresa em períodos trimestrais, você ganha essa dupla sensação de que a coisa está mais na sua cabeça durante mais tempo e que você vai ter esse período de virada que a gente tem no Réveillon, geralmente, né, do fim do ano para o começo do outro ano, esse período de virada, essa renovação de ânimo, 4 vezes no ano. Então, você aproveita que essas viradas de período são meio que naturais para a gente gosta dessas viradas de período, né? Virada de estações, viradas de mês, viradas de trimestre. Então, você aproveita essa sensação para se reenergizar e começar novas metas. Para isso acontecer, você precisa ter metas que caibam dentro de 12 semanas. E não é difícil. Para o mundo da fotografia, a maioria das coisas que a gente tem que solucionar ou implementar no nosso negócio cabe em 12 semanas. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu vejo que muita gente não tem e precisaria ter, né? Ter um site. Qual que é o trabalho do site? Você pode dizer que ter um site é uma meta de um trimestre seu. E aí, qual que é o trabalho que dá? Você precisa, antes de fazer o site, deixar seu portfólio arrumadinho, separar as fotos que iriam para o site, categorizar por nichos ou por subnichos, fazer esse tratamento de imagens. Isso é uma parte fotográfica. Ótimo, gostoso até, né? Mas você deixa isso numas pastinhas no seu computador. Aí você fala assim, eu não sei fazer site.
preciso de um site. Das duas, uma. Ou eu pago alguém para fazer um site, aí não preciso de meta, é só pôr dinheiro lá e o site sai pronto. Ou eu aprendo a fazer um site básico, que não é difícil para um fotógrafo fazer, tem muitas plataformas, né? Você pode, por exemplo, pegar, se você já paga o pacote da Adobe para fotografia, tem um aplicativo lá chamado Adobe Portfólio, que é um construtor de sites muito bom, leve, um pouco limitado, mas muito eficiente, bonito, funciona muito bem e gratuito, não paga nada. Você só vai ter um custo lá se você quiser pôr o seu domínio, por exemplo, charbelchaves.com.br, se você quiser pôr como endereço, né, no site. Mas aí você fala, quais são as etapas? Eu preciso ir lá na ferramenta e descobrir, fuçar um pouco, descobrir como é que monta, é tudo muito intuitivo. Uma tarde que você ficar mexendo nele lá, você descobre tudo, né? No outro dia, na outra tarde, eu posso construir as páginas básicas, né? A página de portfólio, a home, a sobre, a página de contato, uma página de vendas, que é um assunto que eu falo em outros vídeos aqui, uma página de vendas, e deixei as páginas prontas. Numa terceira ocasião, posso pegar meu portfólio e carregar todo nas páginas, e aí a coisa já fica mais colorida, já fica mais bonita, mais com cara de site. E numa quarta ocasião, posso revisar tudo, melhorar os textos, pôr os links, pôr redes sociais, fazer toda essa parte um pouco mais acessória, um pouco mais de acabamento no site. Ou seja, em 4 tardes ou 4 dias, vamos dizer, distribuídos assim num mês ou em 2 meses, você consegue fazer o seu site, né? Aí você para pensar, por que eu não tenho um site ainda, né? Esse site é uma coisa tão importante, por que eu não tenho um site ainda? Deveria ter, né? Aí suponha que você ouve aqui os vídeos no canal e você sempre vê eu falando de blog, né? Aí você fala, bom, mas lá no Adobe Portfólio não tem a funcionalidade de blog, mas tem outras plataformas gratuitas ou pagas que tem. Então você pode aplicar a mesma concepção, distribuir em 6 dias, 8 dias durante 3 meses, durante essas 12 semanas, e você vai se dedicar a construir um site. Um site construído é uma ferramenta perene, ele fica com você ao longo dos anos. É claro que de vez em quando você vai tirar algum tempo para revisar, para ampliar, para melhorar, para trocar fotos, né? O bom é que fotos, por exemplo, o ideal é que você a todo mês atualize alguma coisa, mas a construção do site é um problema que você resolve na vida da sua empresa em 3 meses, tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então, transformar suas metas, que são anuais, em metas que caibam dentro de um trimestre, e lá no curso eu dou uma dica, eu insisto muito com isso, não ponha mais do que 3 metas por trimestre, porque raramente eu vi alguém conseguindo fazer. Aqui na Mentorias a gente acompanha fotógrafos de todos os níveis, pessoas que estão começando do zero e pessoas que estão há 15, 20 anos na fotografia. Nunca vi, não. Uma vez eu vi um aluno, mas já faz tempo, ter 5, 6 metas por trimestre e conseguir fazer. É muito raro. Então, eu mesmo traço 2, no máximo 3 metas por trimestre para eu executar todo ano. Então, é melhor ser conservador, assim, nesse sentido de ser um pouco mais precavido, acreditar menos que vai dar tempo, do que ser muito otimista e depois desanimar. Volta na coisa da consistência. Então, essa segunda estratégia leia o livro, 1 ano em 12 semanas, se você gosta de uma boa leitura, e adapte as suas metas para trimestres. Na 13ª semana de cada trimestre, você pode, por exemplo, aproveitar para fazer uma revisão disso, ver o que andou, o que não andou, por que não andou, se andou rápido demais, se poderia ter feito uma meta mais ambiciosa, talvez, né? Então, você pode fazer essa conferência, como se fosse assim, a última quinzena do ano, você faz na última semana do trimestre. Outra coisa que acontece com o trimestre, eu não sei se todo mundo que ouve aqui o meu canal tem essa percepção, mas empresas, no geral, de qualquer nicho, quando elas se tornam bem estruturadas, elas dão muito valor às análises trimestrais. Uma empresa, em geral, bem estruturada, ela dá máximo valor à visão anual, o horizonte anual dela, para faturamento, para conquistas, para ampliação de mercado, para captura de clientes, para entrega de resultados, é tudo anual. Mas para você saber se o seu resultado anual está chegando, você está indo na direção certa, as empresas geralmente dividem os anos em trimestres.
Então, você tem o primeiro quarto, o segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto do ano para você fazer esses ajustes para ter certeza, para viabilizar mais que os seus objetivos anuais para aquele ano planejado estão se aproximando, você está indo na direção certa, tá? Então, tem esse extra, vamos dizer assim, em termos de sotaque, eu diria, de cultura de empresa profissional. As empresas mais estruturadas, mais organizadas, sempre dividem o ano de trabalho em 4 quartos, né, em 4 trimestres. A terceira e última estratégia que eu queria deixar é como que eu faço para que o meu nível de energia, o que eu quero dizer aqui? O meu entusiasmo, o meu engajamento com as metas que eu tenho para cumprir durante o ano, seja sempre máximo, eu esteja sempre energizado, eu estou usando essa palavra energizado, mas ela não é boa. Eu esteja sempre motivado para cumprir as metas, né? Para fazer as ações de todas as semanas, de todos os dias. Por exemplo, eu tenho um cronograma de publicações para o ano de 2025 e um desses itens é esse vídeo aqui. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo do ano de 2025. Então, eu preciso estar lembrando que gravar o terceiro vídeo tem uma razão de ser. Ela faz parte de um conjunto que me leva a um determinado resultado. E como que eu faço para eu me manter engajado comprometido com essas ações, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter metas mais curtas, como eu disse, dentro do trimestre, mais claras, no sentido de eu saber claramente qual que é o objetivo alcançado com esta ação. Por exemplo, vou voltar ao caso do site. Quando a gente tem um site, várias coisas são possíveis para o fotógrafo, porque ele tem um site. Primeiro, ele passa a ter uma possibilidade, uma ferramenta a mais de causar no seu cliente uma percepção mais profissional, mais institucional. Não é mais uma pessoa simplesmente, é uma empresa ali. Não é um Zé Mané qualquer que tira umas fotos. É uma empresa estabelecida. O site ele é um dos elementos que constroem essa institucionalidade do negócio. Outra coisa que o site permite é que ele permite que a sua empresa seja rastreada pelo Google. Tudo que você põe no site, o buscador do Google e outros buscadores leem. Então, se você tem um blog, por exemplo, uma das grandes vantagens do blog é que você demonstra conhecimento, resolve problemas do seu cliente nos textos e nos artigos que você põe no blog, e isso constrói ao longo do tempo uma percepção de autoridade no assunto. Por exemplo, se você é fotógrafo de fine art e fala frequentemente de decoração, dicas de arquitetura e design de interiores, e no meio desse assunto você fala de fotografia, você estimula a pessoa a pensar em decoração com fotografia e ver o seu portfólio, ver a sua página de vendas, você está construindo na cabeça desse cliente, de decorador, arquiteto, de que você não é só uma pessoa que faz fotos bonitas. Você é uma pessoa que faz fotos bonitas e entende como que elas serão aplicadas do ponto de vista arquitetônico e de design de interiores, tá? Então, o blog, por exemplo, ele é uma ferramenta para esse fim, né? Para você ter um ranqueamento melhor no Google, para você ser encontrado por diversos assuntos no Google, por quem está buscando, para você aparecer na frente do seu cliente alvo, né? Então, quando você tem claro o objetivo para o qual você faz uma ação, é muito mais fácil você fazer a ação. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem impacto nenhum na percepção do cliente, as pessoas acham que tem, mas não tem, existe um monte de estudo sobre isso, que é, por exemplo, ter o feed do Instagram todo com uma certa organização visual muito pensadinha, né? Aqueles feeds, mega feeds, né? Que várias partes do feed formam uma imagem, por exemplo. Aquilo dá um trabalho danado e, na prática, o usuário de Instagram que vê a sua publicação, ele raramente vê no feed. Ele vê no feed dele. Um pedacinho daquele mosaico vai aparecer no feed dele. E aquilo dá um trabalho danado sem nenhuma comprovação de resultado a mais para o seu negócio. Então, ter como meta, por exemplo, ter um feed muito organizado, não que o seu feed não tenha que ser visualmente coerente, mas ele não precisa ter esse nível de
de encanação com a organização. Por quê? Porque esse nível não trará mais resultado. Isso está, no caso aí do feed do Instagram, está mais do que testado, comprovado. Não traz, dá muito trabalho, muita preocupação. Imagina se o Instagram, de um dia para o outro, mudar o feed de 3 para 4 colunas e todo mundo puder usar só 4. Não vai acontecer, eu acho muito difícil acontecer. Mas já pensou se acontecesse? Vai zoar esse trabalho minucioso de todo mundo que pensou nisso? Vai ter que desmontar esse feed, apagar essas fotos para fazer direito, fazer bonito de novo, porque vai ficar um horror, né? Aí vai ficar esquisito mesmo. Então é melhor você não encanar, não traçar metas que não tenha, que você não consiga enxergar, ou pelo menos não consiga enxergar agora, um objetivo de resultado. Por quê? Porque se não existe o objetivo, a nossa tendência ao longo do tempo é falar assim, não, mas isso aqui é legal, mas não vai dar resultado, entendeu? Você vai largar essa meta. Então não faça metas sem objetivo claro, sem resultado claro para o seu negócio. Quando você pensar numa meta, fala assim, isso aqui faz eu faturar mais, faz eu ter mais cliente, faz eu expandir meu mercado, faz o meu trabalho ficar melhor. Por quê? Né? Questione as suas ideias, porque às vezes a gente tem umas manias e a gente fica correndo atrás de mania em vez de correr atrás de resultado. Outra coisa que faz a gente ficar energizado é quando a gente tem metas ou ações, conjuntos de ações que a gente está trabalhando, que são mensuráveis. E você pode pensar em mensurável de duas maneiras. Você pode pensar assim, eu consigo ir medindo ao longo do tempo com algum número. Por exemplo, vou dar uma meta pessoal, né? Você quer emagrecer 12 quilos em 2025. Então, se você emagrecer 1 quilo a cada mês, você vai terminando um mês e notando que você andou um subpasso. Você deu passos de alcance naquela meta. Isso cria em você um senso de progresso. Por quê? Porque tem um número, nesse caso específico, tem um número que você pode medir, né? Agora, tem outras coisas, por exemplo, como fazer o site. Suponha que você divida a ação, a meta de fazer o site em 8 etapas, né? Como eu exemplifiquei anterior. Eu exemplifiquei em 3 ou 4 etapas, mas você pode dividir em etapas menores. Então, você vai pôr assim, a primeira semana de janeiro, tal etapa. A segunda semana de janeiro, tal etapa. E assim por diante. Então, você vai ter uma lista de 8 etapas, um checklist, né, com checkbox assim, para você ticar só. Também é uma maneira de você ter um senso de progresso, apesar de não ser numérico, mas você tem, assim, subetapas importantes sendo executadas, né? Então, você descrever a sua meta de maneira que ela te dê um feedback de medida visível, te dê um senso de progresso, é fundamental. Por quê? Porque no final do mês você pode dar uma olhada em cada meta, em que pé que está, no final do segundo mês também, no final do trimestre você deve ter encerrado as suas metas daquele trimestre. Então, planejar assim já faz você conseguir olhar para as coisas e falar assim, está andando esse meu ano, está andando para o lado que eu queria? Estou progredindo ou não, né? Então, eu queria deixar, por fim, a seguinte ideia. O seu ano é uma maratona, é uma corrida longa. Então, você não pode achar que você vai sair na frente de todo mundo logo no começo, porque logo ali na frente você vai cansar, vai ter que parar para respirar e várias outras pessoas vão passar por você. Não precisa ter essa percepção, essa sensação de que você está sendo ultrapassado. Mas, no fundo, você está parado, você sabe que você está parado, você poderia estar em movimento. Então é melhor você se planejar para ir em movimento com constância, com medições trimestrais, e dentro de cada trimestre você ter alguma maneira de ver o seu progresso, do que sair feito um louco desvairado, executando coisas desconexas, sem um objetivo claro, e cansar logo ali em março, abril, e quando você chegar em dezembro, você fala, pô, o ano passou e acabou que eu não fiz um monte de coisa que eu poderia ter feito. E se alguém te perguntar em dezembro o que você poderia ter feito, você vai falar coisas genéricas, né? Eu poderia ter conseguido mais clientes, mas não é assim, meta, não é conseguido mais faturamento. A pergunta é quanto de faturamento, em quais produtos, em quais épocas do ano, com quais ações. Então, planejamento é uma coisa que mapeia a nossa ação. Mas para você ter resultado,
bom que chega no fim do ano e você fala assim, não, eu evoluí o meu negócio porque eu fiz tais coisas. Para você ter resultado, você tem que ter uma estratégia de execução. Então, planejar é só 10% do trabalho. Né? Lá no curso, que eu vou deixar o link aqui embaixo, de planejamento para fotógrafos, eu digo, você deve gastar no máximo 10%, 15% do seu tempo de vida, de trabalho, planejando. O resto é execução, né? Porque se você só planejar e não executar, não vai ter resultado. A execução é que traz o resultado, tá bom? Espero que tenha sido útil. Mais uma vez, se você puder, dê um like aqui, compartilhe com quem você acha que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Se você discorda ou tem alguma outra estratégia, põe nos comentários aqui, eu vou adorar interagir com você. A gente está batalhando para esse canal ser muito útil para as pessoas e conforme a gente ouve as pessoas pelos comentários, a gente consegue produzir conteúdo mais engajante, mais adequado, mais útil para as pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!